Boa tarde, gente. Vamos lá. Aula 57, terceira e última aula dessa semana. Aí semana que vem vocês terão as 3 aulas presenciais, tá? Então, essa é a última aula virtual de vocês, Grupo Amarelo. Hoje falaremos sobre fascismo, tá? Começaremos aí algumas aulas falando sobre a situação pós-guerra, né? Já iniciamos na aula 55, na 56 falamos no cenário que a Europa se encontrava para que essas ideias totalitaristas encontrassem espaço. E agora vamos começar a falar dessas doutrinas totalitaristas, certo? Então falaremos de fascismo hoje, falaremos de nazismo e falaremos da União Soviética também, da ditadura de esquerda stalinista, tá bom? Nessa aula de hoje vamos nos concentrar no fascismo. Então, a Itália, já falei, mas vou recapitular. A Itália, ao final da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, mesmo tendo terminado a guerra lutando do lado vencedor, ela vai sair derrotada, tá? Derrotada em que sentido? Ela não vai participar das divisões, dos benefícios trazidos pelo Tratado de Versalhes. Todos os gastos e gastos altíssimos que o rei italiano, né, Emanuel III, teve com a guerra, na intenção de que teria uma compensação ao final, todo esse gasto ficou por isso mesmo, tá? Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Itália está dentro de uma crise econômica muito profunda, uma crise que as pessoas não conseguem enxergar uma saída, tá? Moralmente, os italianos se sentem humilhados pela situação, por terem sido excluídos do Tratado de Versalhes. Economicamente, a Itália está em frangalhos. E aí você tem uma população empobrecida, uma população passando a necessidade. E aí você vai ter um cenário propício para que essas pessoas deem ouvidos a teorias, a ideias que supostamente irão solucionar a vida delas, tá? E aí você vai ter, por um lado, o surgimento de grupos comunistas, anarquistas, dos anarco-sindicalistas, ligados a posições de esquerda, que vão começar a ganhar força na Itália. Por outro lado, uma população conservadora, uma população que ainda vivia, vou ver se consigo explicar isso com palavras, mas a Itália do início do século XX, dos anos 900, o povo italiano, e até hoje, em certa medida, eles ainda vivem numa ilusão da grandeza do Império Romano da Antiguidade. O Império Romano, ou seja, a Itália, Roma é a capital da Itália, dominou a Europa inteira por quase 800 anos. Até hoje, nada se compara, embora você tenha tido depois impérios até maiores, mas nada se compara em grandeza, em poder, em tamanho ao Império Romano. Tá? É difícil falar de império, de dominação imperial, sem lembrar do Império Romano. E quantas vezes tentaram reeditar o Império Romano? Então os italianos que vivem no centro do antigo Império Romano, eles têm esse sentimento de grandeza, um poder, uma grandeza, que há séculos eles não têm mais. Mas a população italiana, ela tem, principalmente a população mais conservadora, ela ainda tem esse sentimento de grandeza, de poder, até uma certa esperança de um dia poder beber novamente dessa fonte, poder novamente ser importante no cenário mundial, tá? Então, quando os comunistas, os socialistas começam a ganhar alguma força na Itália, essa população conservadora ela vai se unir e vai se aliar aos ideais de Benito Mussolini. Quem é Benito Mussolini?
um comandante de tropas durante a Primeira Guerra, sem nenhuma importância, tá? Não é nenhum herói, não é nada disso. Que ligado a ideias de extrema direita, vai fundar uma doutrina conhecida, que é um partido político, Partido Nacional Fascista, tá? Ultranacionalista. Vamos ver se vamos lá. Qual que é a ideia de Mussolini? Mussolini ele vai se utilizar, primeiramente, assim, ele vai querer despertar no povo italiano aquela paixão nacionalista. Vamos ver se vocês vão conseguir entender. Quem não conseguir entender isso, me questiona que a gente volta a esse assunto. Um povo que se acha herdeiro, que é herdeiro do grande Império Romano, que se acha um povo acima de todos os outros, que se acha de uma linhagem superior, de repente, sai da Primeira Guerra Mundial, em certa medida, humilhado. Em certa medida, derrotado, mesmo tendo lutado no final da guerra do lado vencedor. Os italianos saem da guerra com um sentimento de derrota, com um sentimento de terem perdido, que vai totalmente contra o que eles acham de si mesmo. E aí, Benito Mussolini vai procurar dentro disso justificativas para a derrota. E aí, se você é superior, mas perdeu, dificilmente você vai entender a sua derrota como a superioridade do inimigo. Porque o inimigo, se você é superior, ele não pode ser superior a você, ele é inferior. Então você não perdeu para o inimigo, você perdeu para você mesmo. Mas quem é o você mesmo? Italianos jogando contra italianos? Não. Então você vai procurar dentro da Itália grupos. Você vai culpabilizar grupos que não são italianos. Então você vai culpar grupos que não se enquadrem no padrão que esses conservadores definem. Então você vai procurar justificar a derrota dos italianos pelos imigrantes. Não, a derrota que os italianos participaram no grupo vencedor, mas em situação italiana, a pobreza, a miséria, a crise, vai ser jogada a culpa disso tudo nos povos estrangeiros, nos imigrantes, ciganos, pessoas que fogem do padrão italiano. Então, usando dessas ideias de culpar o inimigo interno, aquele que não se enquadra no padrão italiano, você vai buscar desenvolver um sentimento cada vez mais nacionalista do ser italiano. A Itália, cara, qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Eu não tô querendo fazer, não quero fazer doutrinação política, propaganda política, não é isso. Mas é a Itália acima de tudo. Não tem como não relacionar, né? A Itália acima de tudo. Vai despertar nos italianos um sentimento de que a Itália é em primeiro lugar. E que todos aqueles que jogam contra a Itália têm que ser excluídos, têm que ser eliminados, têm que ser punidos. Então essa é a ideia básica do fascismo. O próprio nome, fascismo. Fascismo vem de fatio, que em italiano fatio é um feixe de gravetos. Então eles usavam a analogia de pegar Mussolini, que é o criador disso tudo, mentor disso tudo, vai se chamar de Duce, o imperador, né? Eu vou explicar isso já. Ele pegava um graveto de madeira, na época não tem fogão, né, gente? Não tem uso de gás, então as cozinhas são a lenha. Então as pessoas pegam lenha, compram lenha para cozinhar. Então lenha é um negócio que todo mundo tem em casa. Então pega um graveto e quebra. E aí ele pega um feixe de gravetos, vários gravetos amarrados, e ele tenta quebrar, e o máximo que ele consegue é envergar. E aí ele diz que essa é a nova Itália. Que a Itália antes do fascismo era cada um por si, ou seja, fácil de ser quebrado.
e que agora, através do Partido Nacional Fascista, a Itália vai ser como um feixe, como um fátio, da onde vem o nome fascista, que pode envergar, mas não vai quebrar. Então ele faz esses discursos prometendo uma Itália grande, uma Itália retornando aos tempos gloriosos de Império Romano. E vai encontrar espaço. Num país em crise, com a população passando por dificuldades, ele vai encontrar espaço, vai atacar comunistas, sindicalistas, socialistas. Todos esses vão ser alvo de críticas do Partido Nacional Fascista, que vai conseguir, dentro da população, apoio. Você tem promessas, você tem um discurso emocionante, sedutor, todos juntos lutando pelo país contra nossos inimigos. Claro, tem um monte de problema nesse discurso. Os problemas da Itália não foram causados pelos estrangeiros, não foram causados pelos comunistas, que estavam começando a ganhar espaço, não tinham nada a ver com a derrota. Os problemas da Itália foram causados por uma administração, por políticas erradas, por participar de uma guerra sem ter condições, por esperar compensações sem ter garantias dessas compensações, a viver sobre essa coisa de que retornaremos à grandeza do Império Romano. A Itália tinha um monte de problema. Quase nenhum eram os atacados pelo fascismo. Mas o discurso fascista ganhava cada vez mais força, ganhava cada vez mais adeptos. Até que em 1922, sob o comando do Duce, que ainda tinha um partido político, mas não era nada na Itália, vai haver a grande marcha até Roma, onde os integrantes do partido fascista vão marchar até a capital, seguidos por uma multidão de apoiadores, de pessoas que foram convencidas a seguir esses ideais. Ao chegar na capital, vão ter um atrito com o rei, com as forças do rei, exigindo que o rei seja destituído, que o partido, que o Duce, que Mussolini assuma o poder da Itália. Não vai acontecer, o que vai acontecer é um acordo, e o rei vai aceitar que o Duce assuma um papel importantíssimo no governo. Então Benito Mussolini vai passar a fazer parte do governo num cargo alto, uma função quase que de primeiro-ministro, vamos colocar assim, abaixo do rei. E aí, a partir do momento que ele entra dentro do governo, as coisas vão mudar totalmente, né? E aí, outros partidos políticos vão ser proibidos, aos poucos ele vai dominar o poder, vai destituir o poder real, o Partido Nacional Fascista vai dominar toda a política italiana, todos os outros partidos serão proibidos, todos os integrantes desses partidos opositores serão procurados, caçados e punidos, mortos ou presos. Aí você vai ter a implantação de um sistema totalitarista, onde todo o poder da Itália, todo o poder político, vai pertencer a Benito Mussolini, o Duce, tá certo? Então ele vai controlar todo o poder italiano, não vai mais haver uma câmara, ele tem plenos poderes sobre o controle da Itália. E aí ele vai aplicar as políticas que o levaram até esse poder. Então, uma culpabilização das minorias, uma culpabilização dos estrangeiros, vai se procurar dentro da Itália, vai se criar um sistema, se apontar o dedo para os fictícios culpados pela situação italiana. Você vai ter, obviamente, uma busca e a caça e a execução, prisão e execução de comunistas, de socialistas, que também vão ser chamados de traidores da pátria. Isso vai então fazer com que a Itália se torne fascista. Um país que vai trabalhar por a Itália acima de tudo. E vai tentar recuperar tudo que ela acredita ser de direito por herança. Afinal, são os herdeiros do Império Romano. Então a Itália vai se armar, vai criar novas armas, vai aumentar sua capacidade industrial
principalmente bélica, na produção de armas, equipamentos de guerra, e vai começar sua expansão imperialista, vai invadir territórios africanos, muitos com donos já, locais que já haviam potências europeias dominando, e vai começar a expandir o seu território. Tá? O que vai lhe trazer cada vez mais recursos, tá? A exploração da África vai lhe gerar dividendos, vai lhe gerar condições financeiras para que a Itália tenha um crescimento econômico. Então, logo após a posse de Benito Mussolini, você vai ter uma expansão italiana. A Itália vai crescer economicamente. O que vai inspirar e motivar outros líderes europeus a seguir o mesmo caminho. Tá? Então você vai ter essa ascensão italiana, esse crescimento italiano pós-fascismo, como um elemento de motivação de que outros países sigam o mesmo caminho. Tá? Então você vai ver em países, principalmente nos países que politicamente estão enfraquecidos, ou nos países que passam por crises econômicas profundas, um crescimento desses governos baseados em doutrinas de extrema-direita totalitaristas como o fascismo. Então o fascismo vai ser um grande modelo político a ser copiado por aqueles que passam por situação semelhante. Tá certo? Então uma militarização das escolas, uma militarização da sociedade em geral, regras mais pesadas, repressões violentas em todas as esferas. Então você vai ter um país muito mais violento, muito menos liberal, não no sentido econômico, mas no sentido social. Os direitos vão ser reduzidos, as punições vão ser aumentadas, as exigências vão crescer, a margem de liberdade individual vai ser reduzida, a empresa vai ser toda ela dominada pelo governo, ou seja, as pessoas só vão ouvir e ler aquilo que o governo quer que elas saibam. Qualquer outra informação é tida como traição. Então você vai ter um controle rígido e total do país em si. Tá? E aí, se todos os opositores ao sistema, sejam de outras vertentes políticas, ou simplesmente não concordam com o que está acontecendo, vão ser perseguidos, presos e punidos. Tá? Então é um sistema extremamente violento, extremamente radical, no sentido de que você vai ter limites muito claros e muito pequenos do que você pode fazer. Você vai ter toda a liberdade de expressão, de comunicação retirada, tudo em busca do quê? De uma Itália mais forte, a Itália acima de tudo. Você vai colocar o país acima dos interesses da sociedade. Tá? Você vai passar a trabalhar para que um país, na ideia de que um país grande e forte trará uma sociedade em condições, boas condições de vida. Um pensamento que vai bater diretamente contra o que se entendia até o momento, de que uma sociedade forte e rica faz um país rico. Na ideia fascista, resumidamente, um país forte faz um povo forte. Quando o mundo todo caminhava, os grandes potências mundiais acreditavam que um povo forte, ao fazer um povo forte, você teria um país forte. Então, essa é a transformação. Tá? Então, esse é o fascismo, a ideia básica do fascismo, que vai inspirar outros países, outros líderes mundiais a seguir nesse caminho. Tá? Então, logo na sequência, você vai ter na Alemanha o Partido Nazista, tá? Com Adolf Hitler, falaremos disso na próxima aula. Você vai ter essa ideia se espalhando por outros lugares do mundo, como Espanha e Portugal, que não tiveram nenhum papel na Primeira Guerra Mundial, mas com estabilidades econômicas também vão se adequar a esse sistema, através de Salazar em Portugal e Franco na Espanha. Você vai ter esse sistema sendo aplicado na América.
no Brasil, com Getúlio Vargas, na Argentina, em outros países da América, principalmente da América pobre, nos Estados Unidos, não, né? Você vai ter líderes que vão adotar essa linha de pensamento, vão tentar implantar um nacionalismo em seus países, tal que foi feito por Getúlio Vargas no Brasil. Então, todos baseados nessa ideia criada e aplicada por Benito Mussolini na Itália através do fascismo. Então, quando está muito em moda hoje ouvir em TV, em jornal, em discussões, falar sobre fascista, pela situação política do nosso país, né? E essa é a ideia do fascista, né? O seu país acima de tudo, a busca culpar todos os problemas, jogar a culpa de todos os problemas no outro, tá? No outro, né? Em outro país, no outro do seu próprio país. Qualquer pessoa que pense diferente do que você pensa é tido como um criminoso, como um traidor, como se as pessoas não pudessem ter liberdade de pensamento, onde você vai restringir a comunicação, vai tratar tudo como que não for aquilo que você coloca como falso, como errado, como não foi falado. Tá? Então, volto a dizer, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá bom? Mas aí cada um de vocês vai tirar suas próprias conclusões, certo? Estou falando lá da Itália, a partir de 1922, do controle do PNF, Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, o Duce, amigo pessoal do presidente brasileiro da época, Getúlio Vargas, tá? Que naquela época ainda não era o presidente, mas vai se tornar, falaremos disso em outro momento, e terá relações aí, trocará correspondências com Mussolini, tá? Aí comprovando mais ainda a ligação entre o fascismo italiano com o governo getulista aqui no Brasil, tá bom? Até a próxima semana. Na próxima semana, em sala de aula, falaremos aí sobre nazismo e sobre comunismo, stalinismo. Daremos sequência aí a essas doutrinas totalitaristas, ok? Bom final de semana para vocês e fui!